Imagine Leandro. Tem 29 anos, mora com a esposa e uma filha de 5 anos numa casa simples no interior de Pernambuco. Ele trabalha como motorista de aplicativo e, mesmo rodando mais de 12 horas por dia, mal consegue juntar dinheiro no fim do mês. Seu sonho? Comprar uma casa própria. Mas esse sonho parece cada vez mais distante. Logo nos primeiros segundos, entramos no mundo de Leandro. Porque, embora ele não saiba, sua história é a de milhões de brasileiros. E ela revela uma verdade incômoda. No Brasil, quem tem menos paga proporcionalmente mais impostos do que quem tem mais. Leandro ganha cerca de R$ 2.500 por mês, o que está abaixo da média brasileira atual, estimada pelo IBGE em R$ 2.825. Mas a surpresa vem quando analisamos para onde vai o dinheiro dele. A cada R$ 100 que Leandro gasta no supermercado, na farmácia ou no posto, cerca de R$ 40 vão direto para o sistema tributário. Isso mesmo, quase metade do que ele consome é imposto. Se somarmos todos os tributos que ele paga ao longo do mês, desde a energia elétrica até o sabão em pó, Leandro deixa em média R$ 825 por mês apenas em impostos. Em um ano, isso representa R$ 9.900. Esse valor seria suficiente para pagar as prestações de um carro popular ou até mesmo de uma casa modesta em programa habitacional. Com essa quantia, ele poderia investir no futuro da filha, pagar uma boa escola ou garantir segurança alimentar. Mas esse dinheiro se perde, diluído em uma estrutura tributária que pouco devolve em qualidade de vida. E esse é o ponto central. A maior parte da arrecadação de impostos no Brasil vem do consumo, não da renda ou da riqueza. Segundo dados do IPEA 2025, mais de 51% da carga tributária brasileira incide sobre o consumo de bens e serviços, enquanto apenas 21% vem da renda. Nos países desenvolvidos, como a Alemanha ou França, essa proporção é invertida. Tributa-se mais o lucro, os ganhos de capital, e menos o consumo. Corpo de texto. Nos Estados Unidos, por exemplo, o sistema é mais transparente e equilibrado. Lá, a carga tributária total gira em torno de 26% do PIB, enquanto no Brasil ela supera os 33%. O mais importante, porém, está na composição. Os Estados Unidos arrecadam mais sobre renda, patrimônio e lucros e menos sobre o consumo básico. A alíquota do imposto sobre vendas em muitos estados varia entre 6% e 8%, e produtos essenciais como alimentos, medicamentos e energia elétrica são frequentemente isentos ou subtributados. Isso significa que o trabalhador americano paga menos imposto no arroz, no feijão, no remédio, na luz. No Brasil, esses itens têm carga pesada, sem distinção. Agora vamos imaginar o oposto de Leandro. Fernando, empresário, mora em Alphaville, ganha R$ 50 mil por mês. Ele investe boa parte de sua renda em aplicações financeiras, imóveis e dividendos. Sobre o que consome: carros, viagens, restaurantes. Ele também paga imposto, claro, mas, proporcionalmente, o peso dos tributos sobre o que ele ganha é menor. Por quê? Porque a tributação indireta é cega. 1 litro de leite custa o mesmo para Leandro e para Fernando. Mas para Leandro, esse litro representa 10% do que ele ganha por dia. Para Fernando, é troco de cafezinho. E não para por aí. Grandes empresários e detentores de capital acumulado contam com instrumentos legais como a isenção sobre dividendos, que só começou a ser revista com a proposta da reforma tributária. Além disso, fundos exclusivos, holdings patrimoniais e offshores permitem que uma parcela da população com alto patrimônio pague proporcionalmente menos do que um trabalhador comum. Leandro nem sabe o que é offshore, mas paga imposto no arroz, no sabão, no gás de cozinha. Esse fenômeno tem nome: sistema tributário regressivo. No Brasil, os 10% mais pobres comprometem até 33% de sua renda com impostos sobre consumo. Já os 10% mais ricos comprometem menos de 20%, segundo o IPEA. Isso significa que, quanto menor sua renda, maior a fatia dela que vai para o Estado.
A realidade é que esse modelo impacta negativamente tanto os que lutam para sobreviver quanto os que empreendem. O sistema atual muitas vezes coloca patrão e empregado em lados opostos, quando na verdade ambos são afetados por uma estrutura que reduz o poder de compra, encarece o consumo e impede o progresso. A consequência não é só econômica, é social. Leandro, como muitos, acha que não paga imposto. Afinal, não declara imposto de renda. Mas ele paga e paga muito. Só que paga escondido, de forma indireta, silenciosa. Está tudo embutido. Isso o impede de enxergar que parte da pobreza que ele vive não vem só da falta de esforço ou oportunidade, mas de um sistema que suga silenciosamente cada centavo do seu consumo. A carga tributária total do Brasil, em 2025, deve se manter acima de 33% do PIB. Mas a desigualdade se agrava, porque ela está mal distribuída. Enquanto o trabalhador é tributado em cada passo do dia, ativos de alto valor, heranças e grandes lucros ainda são pouco tributados. A pergunta que fica é: e se o Brasil adotasse um modelo mais equilibrado? E se reduzíssemos os impostos sobre o consumo comida, remédio, transporte e focássemos em uma tributação proporcional sobre renda, patrimônio e grandes lucros? Estudos do próprio Banco Mundial indicam que a adoção de uma tributação mais progressiva poderia aumentar a arrecadação sem penalizar os mais pobres e ainda gerar crescimento econômico, com maior circulação de renda. Para o Leandro, isso significaria pagar menos no supermercado, poder abastecer o carro e ainda sobrar para a prestação da casa. Significaria conseguir matricular a filha numa boa escola sem cortar o jantar. Significaria respirar. E para o Fernando, significaria viver em um país com mais estabilidade social, menos desigualdade e um mercado interno mais forte, onde seus investimentos renderiam em uma economia mais aquecida, com mais consumo, mais segurança e mais confiança. No fim das contas, ambos ganhariam. Mas hoje, a estrutura atual acaba estimulando um conflito que não deveria existir. A luta de classes é alimentada por um sistema que tributa sem explicar, cobra sem expor e esconde sua lógica por trás de etiquetas de preço. Talvez a maior revolução que possamos viver seja a da clareza. Saber quanto se paga, por que se paga e quem se beneficia. E, a partir disso, buscar um equilíbrio. Um país onde a carga tributária seja transparente, justa e eficaz. Se você se viu no Leandro ou no Fernando, compartilhe este vídeo. Reflita, pergunte e se inscreva no canal O Preço do Trabalho, onde buscamos mostrar com dados e clareza como o sistema afeta a todos e como ele poderia ser diferente. Porque entender é o primeiro passo para mudar. E a mudança começa quando a gente percebe que o problema não está entre nós, mas no que foi construído para nos dividir.